Olá pessoal, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Que bom ter você aqui para meditar na palavra, aprender mais sobre a Bíblia, como andar em comunhão com Deus nos dias de hoje. Vamos falar sobre 3 pontos aqui, 3 atitudes que hoje é uma coisa natural. É errado, mas não tem punição. No passado a punição era a morte. Será que você pratica alguma dessas coisas? Fica até o final. Essa mensagem vai te abençoar e você vai poder abençoar outras pessoas. Agora eu quero fazer uma oração para Deus iluminar os nossos pensamentos, a gente entender o que Ele de fato quer falar conosco nesse vídeo de hoje. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela vida, pedimos a Ti, meu Deus, que fale conosco através dessa mensagem. É a Tua palavra que nós vamos falar. Deus, a voz é minha, mas o que vai sair pela minha boca tem que vir do Senhor. Nos oriente, Deus, no nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Então vamos lá. Primeira coisa que hoje é normal, natural, está ficando de uma naturalidade tão grande, é o adultério. O adultério em Levítico 20 e Deuteronômio 22 vai nos ensinar uma coisa muito séria. Lá na lei, nós não vivemos mais na lei. Olha o que ele diz em Levítico capítulo 20, versículo 10. Se o homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Deuteronômio 22, 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Era assim que era tratado o adultério, na época da lei. Por isso que você vê no Novo Testamento os homens levando a adúltera até Jesus para ser apedrejada. O adultério não é mais punido com apedrejamento. Será que está liberado? Será que o adultério pode ser cometido e Deus se agrada porque não tem mais a punição da lei? Daqui a pouco a gente vai ver o que o Novo Testamento, a graça, fala acerca do adultério. É uma coisa séria. Segunda coisa que nos dias de hoje tem sido praticado e virou uma coisa natural. Essa aqui é mais natural ainda. Que lá na lei, a punição era morte. Sabe o que é? Desobediência aos pais. Como seria bom se um filho desobediente estivesse agora assistindo essa mensagem? Seu filho é desobediente? Como que eram tratados os desobedientes na época da lei e como é tratado os desobedientes na época da graça? Daqui a pouquinho eu vou dar os versículos que repreende o adultério, a desobediência e o terceiro ponto. Porque na lei era morte e na graça é o quê? Então vamos na lei. Desobediência aos pais. Deuteronômio 21, versículo 18 vai dizer o seguinte. Leia comigo aí na tela. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e da sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Olha só que coisa, hein? Quantos filhos hoje seriam levados ao apedrejamento? Mas hoje é uma coisa natural. Escuta só uma coisa, pessoal. Daqui a uns anos, os pais não vão poder mais educar seus filhos. A gente está caminhando para o fim de tudo. Eu não sei qual é a sua idade, mas se você tem mais de 40, mais de 50, se você ousasse a desobedecer seu pai e sua mãe, o que acontecia com você? Comenta aqui, coloca aqui nos comentários, você que tem mais de 50 anos, você que pegou essa época, se um filho desobedecesse o pai, o que acontecia? Os anos foram se passando. Hoje tem filhos que humilham os pais. Tem um versículo no Novo Testamento que repreende isso. Hoje não é mais apedrejamento. Só que quem desonra pai e mãe tem punição.
pai e a mãe têm que ser honrados, independente se você acha que seu pai é bom ou ruim. A Bíblia não fala assim, honra teu pai e tua mãe que merece. Não, honra teu pai e a tua mãe. Então, a desobediência aos pais era apedrejamento, e os pais mesmo levavam. Olha só que coisa. Os pais pegavam o filho rebelde e levavam. Sabe por quê? Chega uma hora que os pais não aguentam. Hoje tem pai e mãe que não aguenta mais. Não suportam mais a rebeldia do filho. Não vê a hora do filho sair de casa. Tem pai e mãe que passam por isso. No passado, eles levavam aos homens responsáveis. E a punição era apedrejamento. Terceiro ponto. Quando falamos sobre esse terceiro ponto, somos vistos como ultrapassados. Sabia? Esses pastores são ultrapassados. Sexo antes do casamento. Não está liberado não, sabia? O Novo Testamento, a graça também condena. Só não tem apedrejamento. Mas o que é mais natural nesse mundo de hoje? O rapaz e a moça começam a namorar, 13 anos, 14 anos, já se entregam um para o outro. Não tem mais a pureza que a Bíblia exige. Isso aqui, para quem não quer vida com Deus, é caretice. Sabe, a gente é visto como um ultrapassado, como um bobão. Olha só o que diz em Deuteronômio 22, versículo 13. Leia comigo aí na tela. Se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela a aborrecer e lhe atribuir atos vergonhosos e contra ela divulgar má fama dizendo: casei com essa mulher, me cheguei a ela, porém não achei virgem, então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e a levarão aos anciãos da cidade à porta. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a esse homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem a tua filha. Todavia, eis aqui as provas da virgindade de minha filha. Estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais tomarão o homem e o açoitarão, e o condenarão a 100 siclos de prata, e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher, ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isto for verdade, que se não achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Olha só como era tratada. Se o homem, quando se casasse, descobrisse que a moça não era mais virgem, ela seria apedrejada até a morte. Era levado a sério. Os antigos, uns 70, 80 anos atrás, ainda se valorizava isso. O mundo foi se perdendo. Sabe, hoje o incentivo você tem que conhecer seu corpo. Você tem que conhecer as pessoas, se entregar. Tem pessoas que se entregam no primeiro encontro. Está perdido. Você imagina se Jesus não voltar, como é que vai estar o mundo daqui a 50 anos? Você imagina só como é que vai estar as pessoas daqui a 50 anos. Vai ser no meio da rua. O incentivo vai ser, sabe, Sodoma e Gomorra, Babilônia mesmo. Olha como era tratada as mulheres que não se guardavam para o casamento. Ah, mas hoje isso não existe mais, a gente vive na graça, mas a graça também repreende. Eu e você, se você está aqui assistindo essa mensagem, porque um pouquinho de temor você tem. Não é só curiosidade, não. Um pouquinho de temor você tem. Se você quer viver para agradar a Deus, você não pode se deixar levar pelo mundo. Você tem filhos pequenos? Cria seus filhos pequenos na palavra. Orienta na palavra. Mostra para eles como tem que ser a vida de uma pessoa que quer agradar a Deus. Porque quem planta, colhe. Quem sacrifica a sua vida por amor a Deus, colhe bênçãos. Quem vive a vida por viver, colhe maldição. Agora vamos ver no Novo Testamento os versículos que repreendem o adultério,
a desobediência e o sexo antes do casamento. Olha só o que fala acerca do adultério. Mateus 5, versículo 27 e 28. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. O adultério, se a pessoa não se arrepender e continuar praticando, leva a pessoa para o inferno. Não tem a morte por pedrada, a morte física, mas tem a morte eterna. Qual é a pior? A morte física ou é eterna? No inferno. Ele fala que só de olhar e desejar já adulterou. Agora o versículo que repreende a desobediência aos pais. Hoje não tem apedrejamento. Como será que ele repreende os filhos rebeldes? Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3. Vamos ler. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O mandamento que tem promessa é o mandamento de honrar pai e mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Ou seja, filho que não honra pai e mãe morre cedo, parte cedo. Quantos filhos perdem a vida porque desonrou o pai que disse não vai? Aí o filho diz, eu vou, você não manda mais em mim. E não volta mais. Sabe? Acontece alguma coisa e esse filho tem a vida ceifada de maneira, trágica, por desobedecer o pai e a mãe. Pai e mãe representa Deus sobre a vida do filho. E o que mais temos visto hoje é filho desonrando seu pai, filho desonrando sua mãe. Filhos que, tratam o pai e a mãe igual lixo, igual bicho. Trata melhor os da rua do que os de casa. Infelizmente, não tem o que fazer. Porque para ter vida longa tem que honrar o pai e a mãe. Independente se você acha que seu pai merece ser honrado ou não. Você tem mágoa do seu pai? Você tem que perdoar ele. Não vou perdoar, é um direito seu. Todo seu direito, humanamente falando, sentir mágoa do seu pai ou da sua mãe. Mas você quer a vida eterna? Você quer Deus no seu coração? Você tem que perdoar. Não tem outro caminho. Você tem que honrar seu pai, ele merecendo ou não. Agora o versículo que repreende o sexo fora do casamento, antes do casamento. O sexo no namoro, sexo casual, que é uma coisa tão natural hoje. Mas para quem quer ser salvo, ser de Deus, é proibido. Em Hebreus capítulo 13, ele vai nos ensinar. Vamos ler. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Olha só, o leito sem mácula. Deus julgará os impuros. O sexo fora do casamento, antes do casamento, é impureza. Ah, mas eu não consigo. É muito mais forte do que eu. Nada é mais forte do que você. Leva isso para dentro da sua casa. Leva isso para os seus filhos. Seus filhos vão passar para os filhos deles. E assim, pelo menos a sua geração, os seus descendentes, saberão o que é certo. Vai estar dentro deles o que é o correto. Não importa o que a escola vai ensinar, não importa o que a sociedade vai ensinar. Você ensinando vira raiz dentro dos seus filhos. Vai passando de geração para geração até Jesus voltar. Não aceite a normalidade desse mundo. Não aceite, não vá por esse caminho. Não tem mais a lei, mas o pecado ainda existe. O adultério, a desobediência e o sexo fora do casamento. É impureza. Você pratica um desses 3 pontos, assim que terminar a mensagem, peça perdão para Deus. Você tem mágoa dos seus pais? Liga para eles, peça perdão para eles. Você adultera? Pare de adulterar, porque os adúlteros não serão salvos.
Vigia para que você não caia na normalidade desse mundo. Caso contrário, não tem a pedrada, a morte física, mas tem a morte eterna. Isso que é o pior. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine. Lembre-se, somos cristãos e cristãos não vivem de acordo com o mundo, tá bom? Eu espero você para a oração da noite. Eu vou deixar aqui na tela a oração do dia de hoje. Compartilhe essa mensagem para abençoar a vida de outros irmãos. Um abraço, até a próxima mensagem.